Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. 13 horas e 21 minutos, 25 de 10 de 2023, quarta-feira. Tempo nublado aqui em São Paulo. Temos 22 graus. Eu desejo um bom pregão a todos. Bom, eu vou começar falando do mini índice racional do YouTube. Eu falaria em compra nesse momento. Vamos trabalhar com um gráfico de 60, 30 e 15 minutos. Tomar um pouquinho do meu TNT de manga. Então vamos lá. Essa LTA, eu já tinha traçado à mão. Falar na mão é meio... Eu tracei à mão, utilizando o celular, às vezes o iPad ou o iPhone. E o mercado desceu, tocou, violou e voltou com forte volume. E agora, a gente falou em compra ali a 114,790, correto? Eu colocaria 310 pontos, que o mercado sobe a 115,100, subirá durante a gravação, 310 pontos. Por quê? Eu vou baixar o tempo gráfico. Ah, professor, mas eu estou perdendo a paciência com o mercado e tal. Pessoal, o Ibov está caindo 0,37. Tem gente que eu acho que tenta ouvir de mim, eu também tô, né? Eu não tô tranquilo, sereno, como sempre. É mercado. Muitas vezes a pessoa nunca vivenciou desafios numa outra área. Por exemplo, eu fui agora ajudar uma pessoa da minha família a fazer a vistoria de um imóvel. Os inquilinos... Na verdade, elas compraram um imóvel de alguém que alugava para um casal. Então o casal queria entregar chaves. O dono do imóvel também. E o rapaz da vistoria falou, olha pessoal, o procedimento não é esse. Você passar a vistoria, tem detalhes para fazer. Depois que vocês adequarem, é feita uma nova vistoria. Depois é feito o cálculo. Então muitas vezes... falta a vivência das pessoas que estão na bolsa, que imaginam que o mercado financeiro é um mundo cor-de-rosa, diferente da própria realidade. Não é. Então, assim, o meu conselho, você perdeu a paciência com o mercado, tenha um pouco mais, surfa a onda de alta no final do ano. Quando entrar no teu break-even, você está ali no 0 a 0, de repente um lucro para comprar uma pizza e uma Havaianas, vende tudo e não opera mais. É o melhor conselho, mais honesto e sincero possível. É a melhor coisa que você faz. Ninguém é obrigado a estar no mercado, você está por opção. Então, meu conselho, surfa a onda de alta no final do ano, vende, só que aí você vai se empolgar, você vai querer colocar mais dinheiro. Não, aí você vende tudo e não opera nunca mais. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. Então, o mini índice, por que eu acredito que ele vá... O Ibovespa hoje vai acabar fechando positivo, na verdade, né? Só que muitos perdem a paciência porque querem um movimento mais forte, direcional. Quem não quer? Não é para ganhar dinheiro, mas nem tudo é da forma que a gente imagina. Então, por que eu acredito que vai buscar o 115,100 por ali durante a gravação? Nós tivemos um novo teste da LTA em questão, fundo mais alto que o anterior, e provavelmente... vai, se não for durante a gravação, logo depois, além do 115,100, 115,255, testando esse ponto que é a cabeça de um pivô. Ok? Então a gente vai acertar o racional do YouTube. Depois eu volto aqui para mostrar como é que o mercado estará, se eles vai operar forte ou com pouco volume quando atingir. Eu não duvido que durante a gravação venha 115,255, mas está valendo 115,100, 310 pontos. Uma vez feita a introdução, vou prestigiar meus alunos e alunas do YouTube. Especificamente aqueles que deixam os comentários e comentem, vocês são sempre muito bem-vindos. Márcio Albuquerque, grande mestre, nós tivemos uma figura... fundo e topo mais alto que o último candle no mini índice. Então ele está falando de ontem porque o comentário está aqui às 17 horas. Perfeito. Será que isso configura finalmente uma reversão? Boa pergunta. Próximo objetivo... 117.400, seria isso? Expectativa 126 mil pontos até dezembro. Caríssimo, observando
o gráfico diário, nós temos principalmente as mínimas mais altas e uma simetria em V, que celebra justamente 117.400. Então, teu estudo está irrepreensível, excepcional, parabéns. É isso mesmo. Talvez, não seria uma surpresa de verdade se tocar essa região sexta-feira ou se aproximar do 117. Se nós colocarmos aqui o gráfico de 1 hora, a figura indica essa movimentação. Então eu não sei se dá tempo até sexta, mas talvez segunda, por exemplo, né? Então muito oportuno seu comentário. Querido amigo Eduardo Fraga, boa tarde, bons negócios, parabéns pelos comentários sobre migração e honestidade. Estamos sempre juntos, Eduardo. Acho que hoje eu tenho o privilégio de poder ser sincero, ter voz. Eu não condeno quem não faz também. Às vezes a pessoa depende de uma mesada da corretora, um patrocínio, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas eu posso, pelo menos por enquanto, espero continuar podendo falar sempre a verdade de forma transparente, porque lá na época da Infomania eu não podia, né? Senão eles me multavam, me tiraram do ar, depois queriam fazer distrato. Era chamado para conversar quase todo dia ali na lanchonete, você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Foi assim que a banda tocou no ano de 2017. Jack Lee, mestre, boa tarde, ajude-me com as análises de Brit Raiz 4, por gentileza. Que Deus abençoe a todos nós, nossas famílias e investimentos. Obrigado pela sua participação. Faz tempo que a gente não estuda esses ativos, boa pedida. Daqui a pouco eu vou falar sobre os ativos que divulgaram seus números trimestrais. Então vamos lá. Brit 3 Brisanet. Claramente uma tendência de baixa, porém, entretanto, todavia, não prosperou abaixo de 3,05. Está 3,04, então está um centavo abaixo, ok. E tenta montar aqui uma reversão. O candle do dia 19 envolveu e engolfou do dia 18. Não tem acréscimo de volume. Entre a compra e a venda, eu compraria. Eu não escolheria comprar esse ativo, mas assim, sem dúvida, entre compra e venda, eu compraria. Talvez comprar com stop curto. Por exemplo, compra hoje, qual que é a mínima de hoje? R$3, stop 2,99, uma boa estratégia. E Raiz 4, eu estava estudando essa ação ontem à noite. É uma das ações que tem os seus fundamentos mais descontados no mercado, portanto é compra. Ação com fundamento descontado. Estrela da manhã entre os dias 5, 6 e 9 de outubro. Acionou um pivô no rompimento de 3,65. Compra. Simples assim. Para que tracemos ou façamos um estudo um pouco mais detalhado, é possível conectar esses últimos dois fundos. E também esses topos. Então essa região deve ser tocada e rompida. Perfeito? Querido amigo Carlos Flá, boa tarde, professor Wagner. Triângulo das Bermudas em Vitória, firme e forte. Point bastante movimentado, grande abraço. Eu comentei ontem sobre... A gente sempre conversava, né? Na Expo Money, pessoal, tinha meio que um ritual, assim. Eu não gostava de, quando eu chegava no hotel, ficar batendo papo lá embaixo, que eu sempre tinha alguma coisa para fazer. Atender aluno, eu operava também. Eu sempre gostei assim, eu chegava, eu gostava de fazer todas as minhas obrigações para depois, inclusive, comer. Eu só como até hoje, quando eu cumpro as minhas obrigações até o horário do almoço. Então eu gostava, eu ia, arrumava minha mala, trabalhava, respondia tudo. Depois sim, eu almoçava tranquilo. Então eu não tinha o hábito de ficar ali embaixo no hall batendo papo na hora da chegada, à tarde, de manhã, enfim. Então a gente ia para a Expo Money, tinha uma outra etapa, digamos assim, que era ficar batendo papo numa espécie de sala VIP dos palestrantes. Também eu não gostava. Né? Ficar ali, conversava mole, era muita fofoca. Eu ia, fazia palestra. Agora, depois da palestra, geralmente a galera ia jantar, aí eu ia. Se encontrava no hall.
era uma boa oportunidade de networking, mais tranquilo. E Vitória, por exemplo, nós íamos no Pirão. E ali surgiram várias conversas. Então, eu sempre fui muito de perguntar, né? E o pessoal ficava um pouco incomodado. Então eu perguntava, poxa, até que ponto o teu trabalho ajuda os investidores, né? Qual que é teu objetivo? E a galera, né? Eu questionava, né? Você acha que qual é o caminho para uma melhor educação financeira? Eu falei sobre isso ontem, né? Por exemplo, para mim, opinião minha, pessoal, atleta que faz propaganda de bet é safado. Ex-jogador que faz propaganda de bet, de site de aposta, é mau caráter. É a minha opinião. Por quê? Porque influencia pessoas a jogarem e destroça as famílias. Eu tenho vários casos de conhecido, de amigo, de parente. Então, assim, às vezes a pessoa não precisa fazer, o que ela faz gera consequências terríveis. Então, assim, fez propaganda de bet, cai no meu conceito. Professor, influencer, pseudo-trader, que afirma que tem um método que vai fazer a pessoa ser trader profissional no final de semana, num treinamento, para mim a pessoa não é honesta, ela não tem um bom caráter, boa índole. Porque ele mesmo sabe que não é possível. Que alguém vai virar trader em um mês, em dois, no final de semana, o que for. E pior, que a pessoa vai ser trader profissional e vai viver disso. Não vai. Ninguém tem que ter uma renda só, muito menos fazendo day trade na bolsa. Isso pode ser um complemento, o day trade, swing trade, os investimentos. Agora, a renda única de alguém, isso é uma loucura. Eu nunca vou concordar com isso, porque eu sei que não é possível. Então, um grande abraço ao querido Carlos Flá, um amigo querido que nós temos sempre presente. Thiago, sempre gentil, deixou o like 35. É quase a minha idade, viu, Thiago? Eu tô chegando nos 35. E o Wesley, um querido amigo também. Eu tive um aluno, Wesley, de Vitória, que fez todos os meus cursos. Tem o mesmo nome do nosso amigo. Ele pede para eu comentar a BCB4. Muito obrigado pela sua ilustre presença, assim como do MMD Souza. Então vamos lá. Eu acho que eu não copiei aqui. A BCB4. Meu filho me perguntou sobre esse ativo outro dia. A BCB4 é um banco médio que atende empresas de pequeno e médio porte predominantemente. Claro que tem outras atividades, mas é uma atividade forte, uma área que eles atuam de maneira predominante. E tocou uma LTA, uma situação de compra. Hoje, por exemplo, eu tenho o Bradesco em carteira. Se eu fosse comprar um outro banco, eu compraria a BC Brasil? Não. Seria talvez minha quinta ou sexta opção de banco, mas é uma situação de compra. Hoje, se eu fosse comprar um banco, eu compraria Nubank. Pô, professor, mas você não gosta de ativo em tendência. Esse é um caso à parte. É a mesma coisa de Sabesp, está bem descontado. Então vale a pena para uma exposição mais longa. Eu não estou falando que eu vou fazer, caso eu fosse fazê-lo. Ok? E nosso querido amigo o Souza, ele pede Tris e CIA. Faremos agora, sempre com muito zelo e disposição. Para quem ouviu minha voz nos últimos 2 dias, hoje já melhorou, andei nadando cedo. E, porra, tinha dia que você entrava na piscina, tava uma temperatura, daqui a pouco outra, aí ventava e fazia sol. E eu tomo muita coisa gelada o dia inteiro, energético, água, suco, sempre com muito gelo, aí a voz sentiu. Mas já está 70% recuperada. Então é uma situação absolutamente de compra. Nós temos um engolfo. O fundo anterior é uma referência importante, 465. Essa eu compraria. Por exemplo, poderia ser uma ação extra da carteira, por exemplo. Sendo o mais direto e objetivo possível. Aí temos CIA. Eu acredito que Guar 3 é mais negócio no momento, muito mais.
Ela está tocando aqui uma LTA. Ou Renner, que nós temos. Ok? Mas C&A, que é uma empresa holandesa, eu descobri quando eu fui para a Holanda, é uma situação de compra também. Um pouco menos descontada, só que menos pressionada pela venda também. Ok? Maravilha, assim atendo os nossos queridos amigos Thiago Souza, Wesley, Carlos Flá, Jack Lee, Eduardo Fraga e Márcio Albuquerque. Comentem, participem, vejam os stories, eu coloquei enquete ontem à noite e também uma matéria completa sobre Ibovespa. Eu peço que você deixe o like se gostar lá no nosso Instagram e que você também deixe o seu comentário, que é muito respeitado e bem-vindo. Hoje eu nunca estive em Cuiabá, na verdade estive na região centro-oeste, mas não em Cuiabá. Hoje vai ser um grande jogo, Cuiabá é um exemplo de gestão. Eu admiro gestões bem feitas, principalmente quando é algo disruptivo, como foi o caso do Cuiabá. E por isso eu vou pegar leve, Corinthians 4, Cuiabá 0. Hoje o Cássio vai fazer um gol de cabeça e o Yuri Alberto um gol de bicicleta. Ok? Então vai ser um grande jogo. Estou bastante animado para assistir às 21h30. Hoje meu dia está corrido desde cedo. Por isso que eu estou gravando um pouquinho mais tarde. Aí eu vou 15h30 resolver um assunto pessoalmente na Sabesp, que é um pouco mais delicado. E a gente volta e vai trabalhando e desenvolvendo as nossas tarefas da melhor maneira possível. Mas eu estou gravando um pouquinho mais tarde porque eu estava na vistoria de um imóvel. Então vamos lá. Uma vez feita a introdução, eu vou falar sobre os ativos que divulgaram seus números. Sambi 11 a gente já estuda diariamente, sem novidades. Eu mandei o resuminho no Informe Cenário sobre os balanços. A ação está bem volátil, eu não compraria, mas eu acho muito difícil o setor subir e ela ficar. É uma reação até equilibrada. O sinal predominante é de fundo, temos aqui um engolfo entre os dias 20 e 23. KLBN11, Klabin também divulgou seus números. Klabin é uma situação típica, clássica de compra. Você pega uma ação em tendência de alta. Daí ela monta um topo mais baixo que o anterior. Isso daqui é mortal, é o mergulho mesmo. Isso serve no intraday, no semanal, no diário. A ação vem subindo. Ela monta esse topo mais baixo que o anterior e tem aqui um eixo de M, já era. Hoje aconteceu no mini índice, caixão e vela preta. Então onde que a gente coloca o objetivo? O base da figura. Mínima de dia 28 de setembro, 21,93, aqui embaixo. Aqui está o objetivo. Ela cumpriu, no dia do balanço faz um piercing line pattern. Não é compra, é compra, compra, compra. E teve também o balanço de VEG. Temporada de balanços pode ser a cereja do bolo, a pimenta do acarajé? Pode, mas pode ser um complemento. Esse ano, ela até poderá ser protagonista sim, mas desde que os fundamentos estejam, digamos assim, considerados descontados ou por institucionais ou estrangeiros, só que os dois estão vendendo. Né? Então, o Brasil não é para amadores, e não é mesmo, por isso que o prêmio de risco é maior. Nós temos estrangeiros com saldo acumulado de 2,476 bilhões e institucionais vendidos em 1.434 bi. Né? Então, o mercado fica pressionado, mas pode mudar? Claro, o mercado absurdamente descontado, negociando a 8 vezes lucro, quando a média histórica 12 vezes lucro, quer dizer, está 50% abaixo da média. E nós temos um PL ascendente, porém absurdamente descontado. Poucas vezes nos últimos 20 anos esteve tão baixo a relação preço-lucro.
Nosso mercado é negociado simplesmente a preço de banana, mas precisa começar. Qual pode ser um estopim? A agenda positiva no Congresso, Lira voltou a comandar, estímulos chineses, enfim. Então foram esses os balanços. E VEG. VEG, eu sempre comentei que era uma ação cara. Só que é aquela história. Uma coisa é você comprar VEG a 42, uma outra coisa é comprar a 32 em uma região de suporte. Eu acredito que nesses níveis... Só que sabe qual que é a estratégia para VEG? Saiu o balanço. Aí você tem uma barra dessa que sangra. Eu acho que hoje não é o dia de comprar, eu acredito que seja amanhã. Porque se o mercado amanhã estiver animado, você já pega a ação inflexionando e se cair um pouco mais, aí você pega realmente descontada. Então se eu fosse montar uma posição em VEG, eu compraria metade amanhã, metade sexta-feira. Eu acho que seria uma boa composição de preço médio, levada a toda essa conjuntura em consideração. Muito bem, então está feito, eu vou fazer o nosso checklist. Vou começar pela Ásia. Bolsa do Japão acionou o martelo. Fechou acima de 31.210. Nós temos a Bolsa de Xangai. Também acredito que desenvolva fundo. Além do Arami, nós temos praticamente uma ilha de reversão. Então a média de 21 é alvo para curto prazo. Mesma região da mínima do dia 25 de agosto. Portanto, fundo anterior. Apesar da queda de 0,55, o minério tem viés altista, está pressionando a parte superior da cunha. Se romper o objetivo 123,75. E nós temos, desculpem, aqui a minha voz falha de vez em quando, eu estou procurando fazer o melhor, pessoal. Estou quase bom, mas ainda não 100%. Própolis verde tem poder e minha voz voltará ao normal nos próximos dias. Então nós temos um sinal de fundo importante no petróleo, negociado em Londres na ICE, também no WTI. WTI tem uma LTA bem riscada, evidente aqui, então é uma situação realmente de fundo, informação. E tem um ponto negativo hoje que são os títulos americanos de 10 anos. Novamente, a gente tem uma reação, um movimento altista. Então, será que haverá o rompimento da máxima do dia 23 a 5,021 em um novo pivô ou monta um topo mais baixo que o anterior? Eis a questão. Ontem eu fiz um comentário, até algumas pessoas me escreveram, dizendo que não sabiam. Esse movimento de alta dos títulos americanos, especificamente o de 10 anos, nós estamos estudando, mas servem principalmente para o de 2 anos também, é como se o Fed tivesse elevado juros em 75 pontos base. Então o mercado se autoajustou, não faz sentido pensar em elevação na próxima semana, tampouco amanhã a elevação por parte do Banco Central Europeu. Ok? Maravilha. Então, bolsas americanas na tela. Primeiro o S&P, o índice de tecnologia Nasdaq, recua preservando o fundo anterior, pode ser para formação de um pivô ou de um fundo duplo. O eixo ou cabeça de pivô 13.170, o alvo se rompido 13.714. O S&P idem, então formaria aqui um fundo duplo, enfim, o eixo 425938, alvo 439357. E nós temos o Dow Jones, que também passa aqui uma ideia de padrão da alavanca, só que no caso seria uma simetria em V, se começar a desenvolver com o alvo a 34.147. A gente andou compartilhando alguns racionais do VIX. O último foi a venda a 22, 23, para sair aqui a 18, não chegou a bater exatamente 18, veio nesse topo anterior, 15, 18,88.
Eu acredito que nesse patamar seria a venda, acho que vem pelo menos a 18 bola a bola, ou nesse pequeno fundo a 16,97. Então seria vendedor de VIX nesse momento. O mestre dos derivativos, o Sul, que já fez live comigo, é um camarada notável do mercado. Ele, pelo que me parece, está trabalhando com essa temática do VIX, de fazer poucas operações, pegando movimentos exóticos e esdrúxulos do VIX, o que é bastante inteligente. Se é o que eu entendi no anúncio, é uma boa sacada e realmente uma estratégia bastante interessante. Eu não vi em detalhes, mas me pareceu bastante interessante e inteligente a abordagem dele. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa de forma coletiva para passar. Ou alguma pergunta que eu vou responder de forma geral. Acho que não, tá tudo certinho, tudo respondido. Muita gente me perguntando sobre média de 200, né? Uma média que eu não uso. Eu não tenho nada contra e tal, mas eu não uso. Eu acho ela pouco eficiente. Para ser bem sincero. Ela é eficiente em alguns casos específicos. Então, vamos para o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Mantém a ideia aqui do fundo mais alto que o anterior e do pivô. Você pega na semana o EWZ, está subindo 0,30, semana passada que é o 0,96. Então, na anterior subiu 3%. Está de lado, por isso que muita gente se irrita um pouco com o mercado, porque ele não toma direção, faz parte do jogo. Temos alta na Europa, o martelo sendo acionado com o rompimento da sua máxima, fundo anterior ficando para trás no Reino Unido. Em Paris, ontem já havia acionado o fundo fora da banda, dentro da banda, para o alto e avante. E o acionamento do martelo também a 14.838, fundo confirmado no índice DAX. Naturalmente, se romper o fundo anterior, obviamente de baixo para cima, a 14.948, deve acelerar o processo e testar logo menos a média D21. Temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes em baixa, porém conservando a mínima do Doji desenhado na segunda-feira, dia 23 de outubro. Chegamos agora no DXY, dólar contra uma cesta de moedas. Tem a ideia aqui do topo mais baixo que o anterior, em maior ou menor escala. Agora está um gráfico um pouco enrolado, acho que a LTB é realmente o divisor de águas. Eu vou traçá-la de forma um pouco mais detalhada. Dessa forma seria o mais correto. Então está rompendo, dando continuidade a um candle com massa que neutralizou aquele desenhado na segunda-feira. A Vale dá continuidade a essa mini ilha de reversão, simetria em V, projeta 6805 no curto prazo, com base no minério ela está bem atrasada, já era para ter feito esse movimento. Então hoje vamos ver aqui no Unibroker quais são os vilões e mocinhos para quem está na ponta compradora. Então Vale, Tube, B3SA3, SUSB, VEG é uma das grandes vilãs, assim como o Magazine Luiza também, que está caindo 7,8%. Redor, Natura, Apvida. Então são os principais destaques aqui na ponta vendedora. Então a VEG em razão do balanço. Sobre a Magazine Luiza, que quase sempre o pessoal pergunta sobre esse case, não tem sinal de fundo. Professor, a Magazine Luiza vai quebrar, o Barsi falou lá atrás, tem alguma coisa a ver? Pessoal, eu prefiro me abster nesse caso, porque eu não tenho nada a ganhar e muito a perder. Então, em alguns momentos eu prefiro ficar calado. Porque assim, o setor caiu também, né? Só que ela caiu mais que o setor, enfim. Teve aluno falando o seguinte: professor, de repente se a Magazine Luiza começar a cair, continuar caindo e a Via Varejo subir,
De repente, se elas igualarem ali o preço, é possível a gente fazer uma troca? É possível, né? Pode ser. É uma ideia. Só que com uma abaixo de 50 centavos e outra 1,31, eu acho que não faz sentido. Lembrando que a nossa posição em Casas Bahia, a gente juntou tudo que a gente não acreditava mais na carteira e fez um all-in, né? E diversas ações nós realizamos lucro, né? Então a gente não alocou lucro em Casas Bahia. A gente colocou o que a gente não acreditava mais. A Mar, a Mer, Local Web, naquele momento, foi isso, né? Com a ideia de carregar até o dia 29 de dezembro. Então já vimos Santander, aqui Petrobras, que deve reagir. Tem um arame de fundo sobre a média de 21. Esse gap foi fechado. E Tube eu considero uma das maiores oportunidades na ação. Bem madura para um processo de alta direcional consistente. Itaúsa já não me empolga muito, baixa volatilidade histórica. Eu comentei ontem, né? Você está no momento da bolsa que você vai para um banquete. Eu falei o rodízio de frutos do mar. Vamos falar de uma churrascaria hoje. Então você vai numa churrascaria que tem picanha mal passada, bem passada, picanha nobre com alho, sem alho, carré de cordeiro. Tem baby beef para quem gosta, costela. Aí o que você vai comer? Ah, vou pegar ali um pedacinho de queijo, salada, 2 cogumelos e um pedacinho de linguiça, uma coxinha de frango. Pô, você está num rodízio, né? Você tem N opções. Então você não se serve da forma que poderia. É a mesma coisa hoje. Tem dezenas de ações com enorme potencial. Comprar Itaúsa, para mim, não faz sentido. Mesmo para equilibrar a carteira, como eu ensino a fazer, né? Ter equilíbrio de volatilidade histórica. BPAC deve subir aos moldes de YouTube. E eu acredito que Banco do Brasil é muito descontada. Movimento caminhão subindo ladeira é o mais provável. E Bradesco, minha visão, vai explodir quando sair o balanço. Porque tudo de pior está embutido no preço. Então, sai o balanço, ela explode. B3SA13, eu projeto uma alta de agora até o fim do ano, pelo menos em 20% a 25%. Então, uma boa forma de remunerar capital acima da renda fixa é uma ação conservadora. E falemos agora dos astros, reta final do nosso trabalho. O Imob continua com a ideia de inflexão, correção até a média de 5 antes de romper a média de 21, o que será algo novo. E Mate ainda não tem um sinal de fundo consistente, confiável ou alguma coisa em desenvolvimento. É o que poderá fazer diferença para o Ibov, tem um peso muito grande. Temporada de balanços, tudo pode acontecer. E FNC continua com a ideia da inflexão. O próximo passo é romper e fechar acima da linha vermelha a média móvel exponencial de 21. E nós temos o índice de energia provavelmente recuando para formar um pivô. Índice de consumo continua sendo um termômetro, sim, uma vez que a questão fiscal aqui no Brasil ainda é protagonista. A gente percebe que agora a reforma tributária realmente entrou na pauta. O governo deve ceder um pouco, não será a reforma tributária dos sonhos, mas será a reforma tributária possível. E chegamos em Small 11, que mantém a ideia de inflexão, uma correção após o movimento de recuperação que a gente viu no curtíssimo prazo. Bova 11 na tela caindo 0,58. Pessoal, antes de alguns pouquíssimos alunos me escreverem, fazendo drama, olha quanto que tá, qual é a performance na semana. Não, porque o Bova 11 Bovespa está em queda essa semana, não tá. O Bova 11 está subindo 0,10, não está em queda, ok? Não está em queda. Olha pelo menos antes de me escrever, de questionar, de fazer um monte de teorias, né? Tem simetria em V, o alvo é lá em cima, 113,55. A mínima recente ainda está preservada, tem gap para puxar preço. É a mesma coisa o Ibov, né? Então assim, poxa, o Ibov está caindo na semana. Não, ele não está caindo, ok? Na semana retrasada ele tinha subido 1,39, devolveu na outra e agora está caindo 0,07. Isso não é queda, né? Então o Ibov está em queda essa semana, não está. É irritante o fato dele não tomar direção, mas não está em queda. Está de lado, ok?
O mini índice, eu vou voltar nele por último aqui. Vamos falar do milho. O milho novamente, ele deu um alarme falso, subiu, perdeu a mínima 63,84, está caindo somente acima de 63,84 para a força compradora voltar a ser dominante, neutralizando o pivô. DI1 F25 sobe menos que os títulos americanos de 10 anos, mas se eu tivesse uma venda, por exemplo, eu encerraria e colocaria o lucro no bolso. Sobre o mini dólar, não tem uma condição exótica que justifique uma venda, mas deve continuar caindo lentamente, uma vez que acionou um pivô de baixa na perda de 5,020, é praticamente o mastro bandeira de queda. E sobre o mini índice, ele quase foi no ponto que nós comentamos. Quando eu comecei os trabalhos, aqui a gravação, ele chegou a buscar 115,070. Ou perto disso, acho que esse candle aqui, acho que foi a quase 115,070, ou 114,985. Deixa eu colocar no 15 minutos. Eu comecei a gravar há meia hora, 40 minutos atrás, por volta de 13h20, 13h22. Então vamos colocar um 15 minutos. Então a gente pode considerar esse candle. A região de 115 foi perto do ponto que a gente comentou e voltou. E talvez agora nós tenhamos um fundo duplo. Se começar a subir e se distanciar desse fundo, vai voltar no 115 de novo, onde está a média de 21 no gráfico de 15, que é o mais curto. E trabalhando aqui com o de 30, pode buscar 115 e 100, o ponto que eu havia falado anteriormente, que eu acho provável agora no meio da tarde. Então, um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.